Olá pessoal, aqui é o professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Esse vídeo é um vídeo de correção das questões 1, 2, 3, 4 e 5 da página 32. Não deu tempo de eu corrigir em sala de aula, então estou fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho para a gente corrigir essas questões, principalmente de caráter de gramática. Tá? Temos também a página 33, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ficar somente na página 32, que é o foco nosso, que é o estudo dos complementos verbais, ok? Então começamos lá pela questão 1. Na questão 1 ele pergunta se os termos em destaque exercem a mesma função sintática. Vejamos então, tanto o verbo precisava quanto a locução verbal ir buscar, eles pedem complemento. Os seus complementos são os termos que estão em destaque. A diferença de um quanto ao item 2 é o uso de preposição. Esse uso de preposição torna o objeto um objeto indireto, tá? Então ele é o complemento do verbo precisar. Quem precisa de alguma coisa, né? Então vai ser classificado esse objeto, esse complemento como objeto indireto. Já no item 2, perceba que não há necessidade de uso de uma preposição, tornando esse elemento destacado em um objeto direto. Quem busca algo, né? Então, a resposta aqui do item 1, né, tem a mesma classificação? Não tem, tá? Enquanto o item 2 há um objeto indireto, usando preposição, o item 2, né, não utiliza preposição, sendo que o termo destacado é objeto direto. No item 2, temos uma frase: todos ficaram no corredor mirando, comentando. E a questão pede: classifique os verbos destacados quanto à transitividade. Né? Então, os verbos ali destacados no livro é mirando e comentando. E esses dois verbos não pedem, não há necessidade de complemento, tornando-os intransitivos, tá? Então, são verbos intransitivos. Agora, no item letra D, ele pede: reescreva a frase acima no caderno de modo que os verbos ganhem uma transitividade diferente. Todos ficaram no corredor mirando o pátio, comentando sobre o ocorrido. Esses termos destacados são os complementos. O primeiro complemento do verbo mirando não faz uso de preposição, portanto, é um objeto direto. Já em comentando, ele pede, exige uma preposição sobre, né, para chegar lá no complemento, de forma que ele exerce o papel de verbo transitivo indireto, né? Então a classificação aí, né, fica como mirando, verbo transitivo direto, enquanto comentando fica como verbo transitivo indireto, pelo uso da preposição sobre. Item 3, temos uma oração: mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. E a questão 3, né, a partir dessa oração, ele pede para analisar o verbo mostrar, né? Mas aí ele pergunta: qual é a classificação sintática do pronome lhe, né? Percebo, quem mostra a alguém, né? Então esse a alguém está sendo substituído pelo pronome lhe, né? Então o lhe, como ele está substituindo o termo preposicionado, ele vai exercer o papel de objeto indireto, né? Vejamos lá na questão, na frase: mostrei-lhe o relógio. Quem mostra algo a alguém. O que foi mostrado? O relógio. A quem? O lhe representa, substitui esse quem, tá? Então, de forma que o lhe está exercendo o papel de objeto indireto. Já relógio, quem mostra algo. Foi mostrado o relógio, sem necessidade de preposição, então o relógio exerce o papel de objeto direto. Já na letra C, quanto à transitividade, qual é a classificação do verbo em destaque? Vejamos lá o verbo. O verbo mostrar, quem mostra algo a alguém. Nesse caso, como ele pede dois complementos, né, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto
e indireto ou verbo bitransitivo, porque quem mostra algo a alguém, tá bom? Na questão 4, temos aí 3 itens e o uso do pronome oblíquo me, né? Então, o primeiro item temos lá: os romances de Conan Doyle me deram o desejo de prender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Ora, deram algo a alguém, né? Então, esse a alguém está sendo substituído pelo me e está preposicionado, de modo que, portanto, né, o me exerce o papel de objeto indireto, tá? Então, o me, que é o pronome oblíquo, está substituindo um complemento. Esse complemento está preposicionado porque se refere a alguém, né, de modo que ele vai ser um objeto indireto do verbo deram. Na questão 4, né, temos lá então o item 2, ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Temos aí o me, né, sendo complemento do verbo abraçar sem utilização da preposição. Então teremos o que aqui? Quem abraça, abraça alguém, o me substitui esse alguém, portanto, é um objeto direto, porque não faz uso de preposição. O verbo abraçar não exige uma preposição. Já no item 3 temos como a senhora, não, exijo que me entregue um anel. Ora, quem entrega algo a alguém. O que foi entregue? O anel. A quem? Esse alguém ou esse quem está sendo substituído pelo me e exige uma preposição, está vindo acompanhado pela preposição. Veja novamente e ouça novamente: quem entrega algo a alguém. Então esse alguém está preposicionado, de modo que o me, ao substituir esse complemento preposicionado, melhor dizendo, né, ele vai exercer a função de objeto indireto, ok? Então, me, no item 3, está exercendo o papel de objeto indireto. Já na questão 5, temos aí todos os termos destacados exercendo o papel de predicativo do sujeito. Né? O predicativo do sujeito é uma característica ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Percebo que tanto em era, quanto ficara, quanto era novamente, são verbos que não têm significado. O único papel deles aí é ligar o sujeito, a casa, ela e a velha senhora, a característica desse sujeito, como propriedade de Madame Espanaye, como insatisfeita, como caduca. Então esses verbos estão exercendo só o papel ali de ligar, por isso são chamados de verbos de ligação. E os termos de destaque, em vermelho, exercem a função de predicativo do sujeito, tá? São características dos sujeitos ligados pelo verbo, ok? Então os termos destacados exercem a função sintática de predicativos do sujeito. Essa foi a correção da página 32, tá? Uma correção rápida, focada aí nos complementos verbais pelo uso de pronomes oblíquos, tá bom? Obrigado por assistir, qualquer dúvida me procure e até a próxima.